Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar Oportunidades no Mercado de Inteligência Artificial nos Estados Unidos. Meu nome é Eduardo Abreu, eu sou analista da equipe de inteligência de mercado da Apex Brasil e participei do trabalho que definiu o escopo desse conteúdo que nós vamos apresentar para vocês. Eu vou ser o moderador, tá? E vou contar com a participação dos seguintes convidados. A Mariana Gomes, que é analista da Gerência de Exportação de Indústria e Serviços da Apex Brasil. Ela atua como gestora nos projetos setoriais ligados à tecnologia da informação, games e inovação. Vamos ter também a participação do nosso colega Juarez Leal, que vai nos contar a sua experiência como chefe de operações do escritório da Apex Brasil em São Francisco. E, além deles, uma participação super especial da professora Marisa Ferro, do Laboratório Nacional de Computação Científica. Ela é doutorada em modelagem computacional e atua na área de computação científica de alto desempenho, com o tema de inteligência artificial e análise operacional. Possui mestrado pela USP, também na área de inteligência artificial e matemática computacional. Pós-doutorado dela foi junto ao projeto europeu High Performance Computing for Energy, e atualmente ela é pesquisadora no LNCC, desenvolve pesquisas e orienta os alunos nessa temática, principalmente com temas ligados à inteligência artificial, relacionados à solução de problemas complexos e com características multidisciplinares. Na agenda de hoje, nós vamos então passar pela apresentação do estudo, a Mariana vai trazer algumas informações sobre o setor, em seguida a participação da professora Marisa e, por fim, o Juarez vai falar sobre a sua experiência em São Francisco. Então, antes de começar, a nossa plataforma de inteligência da Apex, ela produz diversos estudos de mercado, entre eles o de inteligência artificial que nós estamos divulgando hoje. Esses estudos são feitos com análise do que tem disponível de dados de comércio, informações do mercado, e nós contamos com parceiros para produzir esse conteúdo. Então, hoje nós vamos falar sobre os estudos, sobre o estudo de inteligência artificial que foi publicado agora em abril. Bom, gente, a minha ideia aqui não é apresentar o estudo por completo, mas trazer para vocês alguns destaques, para que vocês possam depois consumir o conteúdo do estudo com mais calma. Bem, nós sabemos que atualmente há uma grande quantidade de dados sendo gerada e ela está sendo disponibilizada com mais facilidade através da computação em nuvem. Em paralelo, com o aumento do poder de processamento dos computadores, muitas aplicações de inteligência artificial se tornaram viáveis. E a exploração delas pelo mercado já é visível. Tem diversos produtos já sendo colocados nas prateleiras. No estudo, a gente procurou visualizar todo o ecossistema de tecnologia dos Estados Unidos e a gente identificou que as empresas de educação que trabalham, as famosas EdTechs, trabalham priorizando personalização, mobilidade e simplificação de interface para os usuários, com um pano de fundo com a inteligência artificial apoiando como eles fazem esse processo. E, em paralelo, também o setor de saúde, que, através de análise de dados, tratamentos personalizados e auxílio diagnóstico, tem também economizado muitas horas de trabalho das equipes médicas. Então, aqui nesse slide, a gente tem assim, vários atores desse cenário, e não só as empresas fazem parte dele, mas também a Casa Branca, o governo norte-americano, tem incentivado o uso de inteligência artificial através de decretos, e projetos que visam ampliar a utilização das tecnologias ligadas à inteligência artificial pelas empresas americanas. Bem, gente, com relação ao estudo, eu trouxe alguns destaques aqui para que vocês possam conhecer alguns detalhes. Para a parte de startups, a gente vê que há um investimento massivo sendo feito. Então, a região da Califórnia, somente 53 negócios receberam 1,9 bilhão de dólares em 2018. Outras regiões também despontam como ligadas a grandes investimentos, como Nova York,
Texas e Massachusetts. Lá no nosso estudo nós temos mais detalhes sobre esses investimentos. Mas o que é interessante a gente falar é que a previsão de crescimento do mercado, o crescimento médio acumulado, ele é estimado em cerca de 28,8% no período de 2018 a 2022. Então, isso é muito interessante, porque a gente vê que muitas oportunidades podem surgir em um mercado que já é considerado em forte expansão. O que o nosso estudo traz para que vocês possam conhecer? A gente detalha as iniciativas governamentais que estão sendo tratadas nos Estados Unidos, a questão das startups versus as novas necessidades dos usuários, ainda mais agora, nesse contexto em que nós vivemos. As questões de educação, né? O mercado educacional com EAD, ela é tratada de forma individualizada, ao invés do modelo tradicional. Outros destaques que a gente tem também com relação à área de saúde, né? A inteligência artificial vem sendo usada para reduzir e simplificar as tarefas administrativas. E um ponto muito importante é com a questão das regras de privacidade de dados, as empresas que trabalham com IA, elas têm que saber explorar essa regulamentação, para que elas possam, de fato, utilizar os dados da maneira adequada e de acordo com a regulamentação. Mas, assim, em todas as pesquisas, com as pessoas que a gente conversa, a gente vê um momento muito favorável para a adoção das tecnologias relacionadas com inteligência artificial. Então, eu convido a todos, né, que tenham esse conteúdo, tenham acesso a esse conteúdo no nosso documento, e eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem baixar os estudos de mercado lá da Apex. A gente acessando o portal da Apex Brasil, clicando no ícone Quero informações sobre os mercados, como está destacado aqui na tela. Existem vários produtos de inteligência, entre os quais a gente está tratando aqui os estudos de mercado. Então, a gente expande o menuzinho Estudos de Mercado e clica em Estudos de Oportunidade de Mercado. E lá os senhores vão poder navegar, fazer filtros, até chegar ao conteúdo que lhes interessar. Então, por exemplo, aqui, clicando em Download, vocês vão preencher um formulário e ter acesso ao conteúdo de forma gratuita. Bem, gente, eu deixo o convite, reforço mais uma vez que o estudo é muito completo, tem muitas informações, tem informações de acesso a mercado, de regulamentações, leis que podem ser consideradas na hora de você chegar no mercado americano. Tá? Então, fica aqui o convite para que todos conheçam o estudo. Eu vou passar agora a palavra para nossa colega Mariana Gomes, que vai trazer um pouquinho das informações sobre o setor e as ações que a Apex Brasil tem realizado e pode fazer pelas suas empresas. Pessoal, bom dia. Eu sou a Mariana. Eduardo já fez a apresentação aí da minha atuação na agência hoje, com projetos voltados para apoiar as empresas que trabalham com soluções de tecnologia. E eu trouxe para vocês aqui algumas rápidas informações com foco para dois desses projetos que a gente apoia, mas já deixo o spoiler aí de que a gente também tem outras atividades acontecendo que vale muito que as empresas se aproximem da Apex para saber como é que elas podem ter esse apoio para acesso ao mercado internacional, tá? O primeiro projeto é o Brasil IT Plus. Ele é um projeto que a Apex tem em parceria com a Softex, que é a Associação para a Promoção de Excelência do Software Brasileiro. O projeto ele é voltado para empresas brasileiras que atuam no setor de tecnologia da informação e comunicações e que estejam interessadas no desenvolvimento de negócios internacionais. Quais são os objetivos desse projeto? Né? É aumentar o share exportador brasileiro em software e serviços de TI, mas mais do que isso, as ações, o plano de ação do projeto, ele quer posicionar empresas brasileiras como influenciadores de tecnologia, né, para gerar valor para o cliente internacional e se posicionar como parceiro estratégico e não somente como fornecedor. E, de fato, a gente vem acompanhando várias empresas brasileiras que já estão conseguindo fazer esse shift de fornecedor
de simplesmente fornecedor para parceiro estratégico do cliente internacional. Para isso, a gente entende hoje que o setor de tecnologia tem vários decision makers, assim, a tomada de decisão por compra de tecnologia hoje, ela já não é mais focada em uma pessoa só, né? Então, a gente tem hoje no projeto mapeado vários influenciadores dessa tomada de decisão e, através de ações, o projeto busca acessar esses stakeholders, né? Então, a gente tem todos os C-levels das empresas, o CIO, o CTO, o CMO, o CDO, aqui o Digital Officer, ele aqui pode ser Digital, Design, Disruption, são opções que já existem dentro das empresas, mas o projeto também trabalha no acesso a fundos de investimento em tecnologia, trabalha com os institutos de pesquisa e tendências, como Gartner, Forrester e outros, trabalha com os evangelistas, né, os influenciadores no setor de TI, trabalha com aceleradoras globais e também com investidores anjo. O que é que o projeto busca trazer de resultados para as empresas brasileiras que estão participando desse plano? Não só a exportação é o primeiro, mas existem outros tipos de resultados internacionais que uma empresa brasileira pode obter. Então, o follow the client, né, você seguir o seu cliente nacional no exterior, a abertura de escritório próprio no exterior, o landing em algum mercado, o desenvolvimento de negócios, ter alguém fazendo isso para você lá, ou a própria empresa desenvolvendo esses negócios no mercado internacional, a captação de investimento, fusões e aquisições, o crescimento orgânico de soluções de tecnologia nos mercados internacionais, a busca por parcerias internacionais, tanto em pesquisa e desenvolvimento, quanto no desenvolvimento de prova de conceito, e também o desenvolvimento de canais de distribuição no mercado internacional. Como é que esse projeto ele faz isso, tá? Ele tem um plano de trabalho de 2 anos, que dentro dele tem treinamentos, programa de assessoramento aqui para trabalhar bastante a questão de analyst relations entre as empresas de tecnologia brasileiras e o mercado internacional, a realização de missões prospectivas e comerciais, o desenvolvimento de informações, iniciativas, estudos de inteligência comercial, a participação em eventos internacionais, algumas ações que promovem o acesso a programas de Open Innovation, capacitações e a conexão com diversos setores da economia do país, explorando a transversalidade do mercado de TI. O segundo projeto, ele é feito em parceria com a Amprotec. A Amprotec, ela é a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, e ele é um projeto focado para empresas brasileiras, inovadoras, de base tecnológica, que estão conectadas a ambientes de inovação, ou seja, parques tecnológicos, incubadoras, aceleradoras e etc. O principal objetivo desse projeto, ele também é o desenvolvimento de negócios internacionais de empresas brasileiras que estão conectadas a ambientes de inovação e através principalmente de estratégias de soft landing, de aftercare, de incubação cruzada, entre outros. Aqui o como, eu trouxe 2 ações, o projeto ele é maior do que isso, mas eu trouxe 2 ações que estão aí acontecendo e que as empresas podem ainda participar. O primeiro deles é um programa de incubação Brasil-Londres, que é feito também em parceria com o MRE e com a Imperial College em Londres. Ele é um programa que está acontecendo online, as inscrições elas acontecem até hoje, no final do dia, e ele é voltado para empresas brasileiras que tenham soluções na área de saúde e engenharia. Ele prevê desde um processo seletivo até uma fase de capacitação, até um programa de incubação mesmo online com atores desses setores em Londres, tá? E a segunda ação chama Land to Land Connect. Ela é uma ação que está voltada para empresas que estão querendo conhecer algum mercado novo
ou também já validar a estratégia dela para o mercado internacional. Ele é um programa também online, que acontece numa programação de meio período, assim. Esse para Lisboa, ele já aconteceu, mas esse programa ele tem uma agenda até o final do ano e vai passar por diversos mercados, tá? Então, vale muito a participação, o conteúdo dele entrega durante o meio período que eu falei, o contato, a apresentação com vários ecossistemas de inovação desses mercados. Então, a gente falou de Lisboa, a gente vai falar de Xangai, a gente vai falar de Santiago, a gente vai falar de Boston, e ele traz para fala incubadoras e aceleradoras para que as empresas brasileiras tenham um conhecimento de alta qualidade sobre esses ambientes de inovação fora do país. Então, de novo, essa edição já foi para Lisboa, mas vale olhar a programação inteira e se programar para os próximos mercados que estão para vir. Bom, rapidamente, como é que as empresas podem seguir a partir daí? Eu sempre sugiro, quando eu falo com todas elas, dar um Google rápido na Apex, no Brasil IT Plus, no site da Softex e na Amprotec, para conhecer mais o que todo mundo está fazendo e todas essas iniciativas. Acho que vale muito seguir a Apex nas redes sociais. Também todas as oportunidades ali são divulgadas para que as empresas possam participar e acompanhar. Tem uma seção de Fale Conosco no site da Apex Brasil, que a empresa também pode preencher, e o CRM da Apex faz esse atendimento e encaminha internamente para as melhores soluções. E, claro, eu deixo à disposição o meu e-mail também, eu estou à disposição para trocar uma ideia, para explicar mais sobre esses projetos específicos que eu falei agora, mas também sobre as outras iniciativas da agência que apoiam empresas de tecnologia, empresas inovadoras, para acessar o mercado internacional. Eu vou passar a palavra agora para a Marisa. Bom dia a todos. O Eduardo já me apresentou, mas como ele mencionou, eu sou do Laboratório Nacional de Computação Científica, trabalho na área de inteligência artificial, comecei meus trabalhos nessa área antes do ano 2000, em 1998 eu já estava trabalhando nessa área, e vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e quais são as nossas capacidades e limitações hoje em dia para a gente poder ajustar expectativas daqueles que querem trabalhar e se envolver nessa área. Bom, eu vou falar rapidamente do que é inteligência artificial, algumas limitações atuais e quais são alguns impulsionadores que a gente poderia adotar para entrar nessa tecnologia nova, né? Nessa tão disruptiva que é a inteligência artificial. Bom, ela é algo hoje, inteligência artificial já não é o futuro, né? De aplicações que sejam do nosso dia a dia, como no passado a gente falava assim, no futuro a gente vai ter inteligência artificial atuando no nosso dia a dia. Hoje isso já não é mais futuro, é a nossa realidade atual. Então, a gente está o tempo todo envolvido por alguma solução de inteligência artificial, por exemplo, nos chatbots, os robôs de atendimento ao cliente já são amplamente utilizados, recomendações de compra que nos acompanham em qualquer mídia social ou momento que a gente esteja na internet, isso vem nos acompanhando, a gente vem recebendo essas recomendações de compras que são feitas por meio disso. Muitas aplicações na área de medicina, como o Eduardo comentou no início, que foi apresentado no estudo. Também aplicações na área de agricultura, muito promissoras, na parte de aprovação de empréstimos, risco de crédito, detecção de fraude, soluções de segurança e cibersegurança, que hoje em dia, com a nova lei de proteção aos dados, vão ser ainda mais importantes, mas também serão apoiadas por soluções de inteligência artificial, e são já apoiadas. Então, a gente vive essa realidade o tempo todo.
Mas é preciso que a gente sempre lembre e tente entender realmente o que é inteligência artificial, porque tem havido muitos desentendimentos e confusão de conceitos que podem criar expectativas e criar alguma super empolgação que não atenda à nossa realidade, e aí as pessoas que querem utilizar, que querem aplicar, desenvolver nessa área, acabam se frustrando. Por quê? Existe um grande potencial do uso da inteligência artificial, e eu coloquei aqui uma timeline, né? Porque em 1950 a gente já tem o primeiro trabalho publicado pelo Turing, quando ele já propõe um teste para avaliar se uma máquina é realmente inteligente, e a gente tem a primeira definição do termo inteligência artificial em 1956, né? Que define como produção de máquinas inteligentes. Mas a própria questão inteligência é uma questão difícil de ser definida, mas precisa, sempre que a gente for começar a trabalhar nessa área, definir, entre muitas definições que existem por aí, o que é inteligência artificial, sobre qual definição de inteligência artificial eu quero trabalhar. E hoje, uma definição que eu gosto muito, né, é colocar que são sistemas que apresentam comportamento inteligente. Porque apresentar realmente inteligência, a gente ainda não está nesse nível. Mas a gente apresenta comportamento inteligente através do quê? De percepção, raciocínio e ação com algum grau de autonomia para definir algum objetivo específico. Dentro dessa parte de inteligência artificial, a gente tem diversas sub-áreas de trabalho que auxiliam a esses sistemas a apresentarem comportamento inteligente, seja na parte de percepção, que pode vir através de sensores, teclados, câmeras, em geral, ou eu posso, através do meu raciocínio e da habilidade de aprender, que é dada pela sub-área de aprendizado de máquina, que é onde a maior parte dos nossos conceitos, das nossas aplicações hoje em dia se concentram, nessa parte de aprendizado, ou seja, sistemas que têm a habilidade de aprender sem ser explicitamente programado, ou seja, aprender com a experiência. E aí, essa questão de aprender com a experiência, vem de onde essa experiência para a máquina? Ela vem justamente das grandes quantidades de dados que estão disponíveis hoje. Dentro da parte de aprendizado de máquina, dessa habilidade de aprender, né, nós temos o Deep Learning, ou as redes neurais profundas, que são muito famosas hoje porque têm alcançado aplicações de bastante sucesso, e principalmente para algumas tarefas como reconhecimento de imagem, a parte de reconhecimento de voz e etc. Bom, a gente tem então esse timeline, e durante todo esse período aí da inteligência artificial, que a partir de 1980 começa a se focar mais no aprendizado de máquina, e a partir de 2010 a gente começa a ter muito sucesso com tarefas de Deep Learning, nós vivemos aí nesse período, mesmo no período que eu trabalho na área, o que a gente chama de verões e invernos da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial teve alguns grandes momentos, né, que chamou muita atenção, alguns desenvolvimentos, como coisas famosas, como vencer o Kasparov no jogo de xadrez, e assim sucessivamente, e aí às vezes caía nesse inverno, e o que a gente está vivendo nesse momento é o que a gente chama de um hot summer. Então nós estamos realmente num grande verão. E a expectativa é que a gente não volte a viver mais o inverno na inteligência artificial. Então, como o Eduardo comentou, nós estamos num momento realmente favorável de estar nessa área de trabalho da inteligência artificial, que vem sendo favorecida pelo grande poder computacional, né, que hoje é muito mais acessível, e também pelo grande volume de dados, que é justamente a experiência que eu preciso adquirir no aprendizado de máquina. E o Deep Learning, que é uma técnica que a gente diz power hungry, que precisa de capacidade de processamento mesmo. Então, a gente tem uma convergência grande entre todas essas possibilidades para que a inteligência artificial realmente continue, e a previsão é que sim, que a gente vai continuar vivendo esse forte verão
da área, e não, porque a gente tem todas as condições para isso. Porém, é preciso sempre ajustar as expectativas, como eu comentei no início. Por quê? Porque a gente ainda tem diversas limitações. Então, só colocando aqui é onde a gente realmente trabalha hoje em dia, então a inteligência artificial como sub-área de estudo da ciência da computação, porque a inteligência artificial também é estudada pela filosofia, psicologia, outras áreas, mas aqui a gente focando nessa área da ciência da computação, então a gente normalmente fica aqui nessa área do aprendizado de máquina, onde estão, por exemplo, Deep Learning, mas a gente tem aqui uma super simplificação da inteligência artificial com suas sub-áreas e o aprendizado de máquina também com as suas sub-áreas, como que ela se relaciona. Dentro disso, a gente hoje vive nessa questão de apresentar um comportamento inteligente. Nós temos aqui algumas limitações ainda, porque nós estamos vivendo aqui ainda um narrow, uma área específica. Então, hoje, nós conseguimos resolver com inteligência artificial algumas tarefas de maneira específicas e de maneira assim, com muita qualidade, com muito sucesso. Então, por exemplo, são sistemas que executam um único objetivo extremamente bem. Por exemplo, eu consigo muito bem classificar imagens de cães. Cães aqui só como um exemplo, mas eu posso trabalhar com qualquer classificação de imagem muito bem. Eu tenho algumas, por exemplo, a Siri, a Alexa, elas desenvolvem uma tarefa de processamento de linguagem natural muito bem, mas aquela linguagem específica para casos específicos, né? Então, ela geralmente é muito robusta para isso, mas não é transferível para outras circunstâncias, mesmo que modestamente diferentes, sem a gente voltar a treinar extensivamente. Então, por exemplo, quando a gente fala de um sistema que consegue jogar xadrez muito bem, ou um jogo de tabuleiro muito bem, se eu transferir isso para um tabuleiro de tamanho diferente, ou um jogo muito diferente, se eu sair, por exemplo, do xadrez e for para o Go, que ficou muito famoso, né, porque venceu 4 vezes o campeão mundial nesse jogo de tabuleiro extremamente mais complexo do que o xadrez. Então, a gente tem aí já uma pequena variação e a gente precisa treinar novamente com um grande número de exemplos. Então, é muito importante a gente ter essa visão para a gente também conseguir ajustar as nossas expectativas e não correr o risco de ter frustrações com aquilo que a gente pode alcançar. Então, a gente está caminhando ainda para o que a gente chama de uma General AI, ou inteligência artificial de uso geral, que é um sistema que consegue aprender realmente executar a maioria das atividades que um humano pode realizar, transferindo conhecimento de um domínio para o outro. E o que se espera chegar, mas talvez em 2050, em máquinas mais inteligentes com os humanos. Mas a gente diz que a gente já está no Superhuman Narrow AI, ou seja, a gente já tem desempenhos de super-humanos, né? Então a gente tem desempenho excelente para tarefas, como eu disse, de reconhecimento de voz, imagem e texto. Bom, uma tarefa de aprendizado de máquina, como que ela acontece? Então isso é muito interessante, porque minhas tarefas são sempre baseadas, a minha experiência, adquirir experiência sem ser explicitamente programado, vem de onde? Esse conjunto de experiências vem de um conjunto de exemplos. Então, por exemplo, se eu quero classificar imagens de animais, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma grande quantidade de imagens de animais, e que dentro de uma forma de aprendizado elas vão ser rotuladas, então vou dizer, bom, isso aqui é um cachorro, isso aqui também é um cachorro, isso é um cavalo, isso é um macaco, isso é um gato, e vou aqui nesse caso passar essa imagem para uma rede neural profunda, que é uma das formas de aprendizado de máquina, existem diversas outras, e aí ele vai me classificar e através de um monte de funções de ativação, de pesos e etc. Mas qual é a importância de entender essa questão do aprendizado de máquina? Que ela é totalmente baseada em dados. Então, eu vou aprender, o meu sistema vai aprender a realizar uma determinada tarefa baseado nos dados que eu fornecer. Então, isso ainda traz alguns desafios e muitos limites atuais para a IA.
da mesma maneira que eu coloco isso como desafio e limite, eles também são oportunidades de serem áreas onde eu vou desenvolver e eu vou trabalhar. Então, aprender conceitos gerais, como eu disse, ainda é uma limitação. Aprender a partir de poucos exemplos, a gente geralmente precisa de muito dado para ter uma tarefa com um bom resultado de aprendizado. Ainda existe uma grande dificuldade na parte de entender linguagem natural. Então, existe um avanço, assim, surpreendente nessa área. Então, a gente tem muitos tradutores, a gente tem chatbots, que auxiliam consumidores e empresas, porém, elas não conseguem desenvolver um grande um diálogo, por exemplo. Se eu fugir daquilo que ela foi ensinada a responder, já fica difícil. Então, entende, mas não entende o que eu estou dizendo, né? Consegue fazer aí o aprendizado sobre linguagem natural específica, mas quando eu mudo muito o contexto, ou então se eu utilizo palavras que não são bem definidas dentro de um corpus de texto, ela já tem dificuldade. O raciocínio de senso comum ainda é uma limitação também, que é generalizar, também é uma forma de generalizar o conhecimento, mas eu acho que o importante aqui hoje é a gente pensar nas questões éticas, que são as questões de viés, porque como eu trabalho com aprendizado sobre dados, como eu mostrei, em grande parte, 90% das vezes a gente trabalha com técnicas de inteligência artificial, que são essas de aprendizado de máquina, que precisam de muitos dados, então eu ainda tenho essas limitações que podem gerar questões éticas importantes, que é o viés, ou seja, eu ter um conjunto de dados enviesado, que não seja representativo. Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. A gente ainda tem dificuldade nessas técnicas atuais na questão da transparência, ou seja, eu tenho uma tomada de decisão explicável. Por exemplo, quando eu uso redes neurais profundas, ou deep learning, como eu mostrei, eu tenho uma grande dificuldade de explicar aquele conhecimento que está sendo obtido. Então, eu dou um monte de exemplos, mas eu não sei, e tem um resultado preciso depois de uma boa quantidade de treinamento, mas eu não sei dizer qual foi a linha de raciocínio que foi seguida, quais os parâmetros que foram utilizados, quais dados realmente fizeram importância para chegar naquele resultado final. Então, quando eu tenho essa dificuldade na explicabilidade do raciocínio, essas caixas pretas, eu tenho maior dificuldade de confiabilidade e aplicabilidade por parte das pessoas que devem confiar nisso. A questão da robustez, que é não cometer erros. Então, a gente ainda tem algumas falhas um pouco absurdas que podem acontecer e a gente precisa estar prevenido com isso. A questão muito importante da transparência é que isso daí tem influência na confiança dos sistemas, né? Então, algumas técnicas, elas são muito precisas, como Deep Learning, mas não é possível interpretar. Mas existem técnicas de aprendizado de máquina que têm explicabilidade, mas ainda não é tão utilizada. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. E o ser humano, uma questão também da transparência, o black box, não é somente a questão da própria técnica em si que não oferece uma explicabilidade. O que é uma coisa que, por exemplo, para alguns domínios como a medicina, a gente sempre enfrentou quando está desenvolvendo problemas, soluções reais para clínicas, médicos, etc., eles têm uma dificuldade muito grande em aceitar técnicas do tipo black box. Que não tenha, ele não consegue olhar como é que aquele conhecimento foi gerado. Mas também transparência para quem está utilizando. Olha, você está falando aqui com um atendente, por exemplo, um chatbot, ele é um recurso computadorizado que usa inteligência artificial, ou você está fazendo parte de um processo de seleção. Aqui, nessa empresa, a gente usa um processo de seleção automatizado de currículos por meio de inteligência artificial, mas você vai ser selecionado por isso. Então, é muito importante que os seres humanos estejam cientes de que eles estão interagindo com o sistema de IA e as limitações do sistema para que eles possam ter mais confiança nas suas decisões.
Bom, existem alguns grandes impulsionadores. Os próprios obstáculos, eles podem ser vistos como impulsionadores, porque eu posso trabalhar querendo resolver esses grandes gargalos, esses grandes obstáculos que a inteligência artificial ainda tem. Mas alguns caminhos que a gente poderia adotar para impulsionar o uso da inteligência artificial nas empresas. Bom, como eu mencionei, muitas técnicas de IA são baseadas em aprendizado de máquina que necessitam de grande quantidade de dados para serem treinados. Então, uma das primeiras coisas é que as organizações podem ter que adaptar os seus processos de coleta de dados. E uma das boas práticas é adotar governança de dados, né? É uma grande mudança, precisa de uma grande reestruturação, talvez, para quem ainda não tem a governança de dados como colocada dentro da empresa, mas é muito importante, porque através da governança de dados eu vou conseguir fazer um gerenciamento da disponibilidade dos dados, da relevância, da integridade desses dados, e aí também questões de segurança estão todas relacionadas, né? Então, porque eu vou ajudar a empresa no gerenciar essas informações e eu vou conseguir responder perguntas como, tipo, o que a gente sabe sobre as informações que a gente tem disponível? De onde vieram esses dados? Eles seguem políticas e regras da empresa, né? E aí também auxilia muito na questão da privacidade. Então, eu tenho que garantir o pleno respeito à privacidade e à proteção aos dados, ainda mais agora. Isso sempre foi uma questão que deve ser tratada com importância na inteligência, por quem usa inteligência artificial, mas agora com a Lei de Proteção aos Dados, a partir do dia 15 de agosto, isso vai ficar ainda mais criterioso. Então, eu preciso garantir mecanismos aí de proteção aos dados, levando em consideração a qualidade e a integridade dos dados. E uma coisa muito importante, que justamente vem para evitar questões éticas como bias e injustiça, é que eu garantir, se eu quero fazer uso dos dados da minha empresa para impulsionar o meu negócio, eles têm que ser representativos, eles não podem estar cheios de falhas, eles precisam responder às perguntas que as pessoas, os meus tomadores de decisão precisam de que respostas, mas esses dados são representativos para isso ou não? E também diversidade. Então, dependendo do tipo de uso que eu for fazer dos dados com aplicação de inteligência artificial, isso é representativo de todas as raças, todas as tendências, sexo, né? A gente tem exemplos famosos de processo de seleção que desqualificavam mulheres, mas por quê? Porque nós somos pessoas enviesadas, então, às vezes, a gente coloca esse enviesamento nos dados, mas com um bom processo de governança de dados, aí espera-se que a gente evite esse tipo de situação. Bom, outra coisa, é muito importante partir para treinamento e capacitação, não só dos tecnologistas, mas dos líderes, dos tomadores de decisão, porque assim eu consigo ajustar as expectativas. O líder está esperando um tipo de solução mágica com inteligência artificial que o tecnologista não tem como responder. E eu vi uma pesquisa agora que foi publicada em julho, agora finalzinho de julho, que foi desenvolvida entre 374 grandes empresas e indústrias, em que mostrou que um dos maiores problemas considerados para a adoção da inteligência artificial é justamente a falta de qualificação técnica das pessoas, né? Seguido depois da parte da dificuldade de gerenciamento de dados e da falta de dados confiáveis. Então, é muito importante buscar capacitação, que a inteligência artificial é complexa, ela precisa ser bem realizada para poder dar bons resultados. E, assim, eu não consigo pegar um monte de dados, jogar dentro de um programa de inteligência artificial e rapidamente eu vou obter um resultado de qualidade como esses que a gente tem visto grande sucesso por aí. É um processo de entender exatamente as expectativas, os dados que eu tenho, que eu consigo responder com eles, qual a melhor técnica a ser aplicada para o meu problema, e
E aí, assim, eu tenho um processo que normalmente não é um processo rápido, e precisa ser um processo continuado para ter realmente bons resultados. Então, é preciso ter times multidisciplinares bem capacitados para isso. Não é fazendo um cursinho de 2 horas, torne-se um especialista de IA em 2 horas. Com esse curso online. Não, é preciso realmente uma boa capacitação e compreensão do que é inteligência artificial, toda a parte matemática que está por trás, pelo menos superficialmente, para saber do que ela realmente é capaz. Para isso, a gente também pode buscar parceiros de negócios, de tecnologia e de processos, né? Buscando, por exemplo, centros de pesquisa para trabalhar junto e assim por diante. Então, essa é uma outra questão bastante importante, porque assim eu consigo um alinhamento e também conseguir esse alinhamento através disso de líderes e tecnologistas. Bom, encerrando aqui, a inteligência artificial, ela é complementar aos humanos, né, dadas essas limitações que eu apresentei. Então, os humanos ainda são melhores em formular questões, definir problemas, raciocínio de senso comum, intuição, criatividade, tudo isso nós humanos ainda somos melhores. A IA é melhor em manipular grandes quantidades de dados com muitas dimensões, descoberta de padrões nessas grandes complexidades e relacionamento de dados, raciocínio probabilístico e estatístico. Então, nós somos complementares, porque às vezes gera um certo medo de que a IA vai substituir o funcionário. Não, só vai substituir a forma como ele trabalha e ajudar mais no seu trabalho. A ideia é que a IA venha auxiliar na tomada de decisão e auxiliar na forma em fazer um trabalho melhor e mais rápido, né? Então, nós somos complementares. Então, só encerrando aqui, agradeço, deixando aqui a imagem do nosso laboratório, que abriga o maior supercomputador da América Latina, o supercomputador Santos Dumont, o nosso computador petaflópico, que está à disposição da comunidade científica para desenvolvimento de pesquisas. Bom, é isso, depois eu fico à disposição para responder perguntas e o que for necessário. Ok, Marisa, muito obrigado. Gostaria de me apresentar, meu nome é Juarez Leal. Durante um ano eu estive responsável pelas operações da Apex em São Francisco, e eu vou trazer alguns dados que eu coloquei durante esse período que eu estive, né, à frente dessa operação. Primeiro eu queria falar do escritório. O escritório, ele tem algumas grandes prioridades, que é orientar as empresas que querem fazer negócio na região, então principalmente orientações de mercado, prover networking, ou seja, acesso aos contatos da comunidade local, principalmente os stakeholders de governo e privado, ou seja, São Francisco está no meio do Vale do Silício, né? São Francisco em si é o lugar da parte financeira dos grandes investimentos. Existem algumas pesquisas que variam entre 33% a 50% do investimento feito em tecnologia nos Estados Unidos vem da área de São Francisco, como os dados que o Eduardo apresentou, e também nós ajudamos, nós temos, né, um coworking na cidade, onde a gente ajuda a empresa a se estabelecer localmente. Prioritariamente, a gente tem 2 tipos de público para essa região, são empresas de grande porte que estão buscando a inovação tecnológica como uma estratégia de competitividade, então elas querem estar próxima dessa inovação. E o segundo grupo são startups que estão buscando ou investimentos ou apresentar soluções para o mercado americano. E sobre inteligência artificial, desculpa. Tão logo que eu cheguei lá em São Francisco, eu pude ver que realmente era o grande tema dos negócios, se falava sobre inteligência artificial, né? Ou seja, deixou de ser um conceito para ser uma prática. E eu tive a oportunidade de fazer um curso na Coursera, que é um curso online, né, desenvolvido pela Universidade de Stanford, sobre inteligência artificial, que foi fundamental, né, como a Marisa colocou, para a gente conhecer um pouco do conceito, né? A gente acha que inteligência artificial é um tanto de robô que vai roubar os nossos
empregos, e não é nada disso, né? Eu pude analisar e ver por esse curso que era simplesmente um Big Data, ou seja, a inteligência artificial é a administração de dados, né, que são colocados em pró de uma determinada tarefa, né? E o computador, a partir do momento que ele recebe uma quantidade de dados, né, ele vai segmentando essa informação. Tinham aí casos muito interessantes, eu lembro numa das aulas que falava assim, como que um carro autônomo, né, pode usar inteligência artificial para identificar se ele está numa posição certa na rodovia, se ele deve evitar, qual tipo de velocidade. E durante a aula o professor explicando, olha, o AI ele não tem a percepção que nós humanos temos, ele só tem percepção de um dado. E aí você tem que tirar uma foto e você tem que segmentar. Então você pegava lá um dado de uma moto, e aí ele vai tirar 1000 fotos daquela moto e ele consegue identificar numa distância X, olha, por essa velocidade, por essa cor, me parece ser uma moto. Da mesma forma que tem com um caminhão, com um carro, ou seja, dependendo do momento que ele ia ver essa imagem, ele dá um comando e o carro desacelera, ou acelera, ou sai para a direita ou para a esquerda. Ou seja, mas como a Marisa enfatizou, é uma grande filtragem e utilização de dados. Quanto mais dados, mais eficiente a inteligência artificial se executa. Então, existe nos Estados Unidos um grande questionamento a respeito do acesso à informação, porque a inteligência artificial ele pode trazer grandes informações valiosas para a questão competitiva de uma empresa, né? Ela pode analisar o mercado, ela pode analisar quanto mais dados, por exemplo, um estado pode saber qual que é o consumo de água que existe naquele estado e prover políticas públicas para fazer isso. Mas, então, isso é um dado positivo, é como ter os dados dos cidadãos em prol do desenvolvimento, mas também os dados podem ser usados de uma maneira maléfica, ou seja, dependendo do nível de acesso, um exército estrangeiro pode ter acesso aos dados de uma população, de região, e saber onde que é o lugar melhor para atacar, e sempre que eles falam que pode ter uma guerra virtual que não tem uma perda humana, ou seja, existe um questionamento muito grande desse acesso, né? Na Califórnia, existe uma restrição forte a esse acesso de dados individualizados, né? Porque, de repente, as empresas vão ter todos os dados de consumo que você tem. Então, as empresas, então, ainda tateando a respeito disso, como acessar esse dado, com o conhecimento do cliente, para que elas também possam desenvolver as soluções e produtos da melhor forma. Uma coisa que ficou muito clara também para mim, com relação à inteligência artificial lá nos Estados Unidos, é a questão da produtividade, né? Ela está sendo buscada para aumentar a produtividade dessas empresas. Então, quanto maior acesso dessas empresas em relação aos seus clientes, em relação aos processos, melhor vão ser os significados. E eu vou dar no final da minha apresentação alguns cases que eu pude perceber. Vi também uma questão acho que a Marisa não tocou, mas existe uma falta de mão de obra imensa para a questão de AI, né, de inteligência artificial nos Estados Unidos, porque realmente todas as empresas estão investindo maciçamente nisso, mas não existe formação de mão de obra atual, né, na formação de engenheiros, na parte de TI para a inteligência artificial. Um último dado que eu levantei é que existia uma falta de 30% de engenheiros nessa área. Então, é muito grande, muito, muito grande. Então, hoje eles não conseguem desenvolver porque não tem pessoas. Eu tive a oportunidade também, uma região perto de São Francisco, de conhecer uma escola chamada 42 Silicon Valley, né? 42 Silicon Valley, que era uma instituição que ajudava a pessoas ali que estavam no secundário ou entrando na faculdade, que você poderia entender como programar dados. Só que a diferença dessa escola é que você não tem um professor, você não tem uma aula, tudo você faz é o chamado peer-to-peer, você constrói com um colega, mas é como se você aprendesse a linguagem de programação via gamificação. Eu estive nessa escola e fiquei impressionado de ver como que é o modelo, que você não tem um professor para te guiar, e tudo você faz através dessa simulação. E eu tinha uma menina que era da Tailândia, que tinha 4 meses que ela estava lá, ela falou, isso aí funciona, falou, olha, 4 meses atrás eu não sabia nada de programação, eu e minha amiga agora saímos aqui do hackathon e oferecemos uma solução para o Facebook que vai comprar. Ou seja, então, é uma forma diferente de se formar novos
fornecedores de serviços na questão de computação, né, de engenheiros para TI e para inteligência artificial também. Porque a própria faculdade, as próprias universidades americanas não estão gerando na velocidade necessária as pessoas para atender o AI. Então, estão sendo criadas novas escolas para desenvolver, que as pessoas chegam lá, começam a programar para atender, porque senão não fecha a conta. Então, pode ser que isso no Brasil também venha acontecer, ou seja, as empresas investem, mas não tenha as pessoas. Eu vi algumas áreas de oportunidades também, que o AI tem trabalhado muito, a questão de e-commerce, né? Ou seja, é natural, porque tem todo acesso de dados, tudo que você compra. A questão da saúde, né? De health, ou seja, da telemedicina também, que começa a ter um grande uso, principalmente na área de diagnóstico. Eu fiquei impressionado de ver, ou seja, a máquina começa a captar uma série de diagnósticos, desde câncer de mama, de outros, e ela começa a entender, né? Ou seja, ela tem uma foto, depois ela começa a pegar 1 milhão de fotos e ela consegue, numa velocidade muito mais rápida, fazer uma análise de um diagnóstico de uma pessoa que tem câncer ou não. E que eu falei assim, olha, isso é realmente uma produtividade muito grande. Se você deixar para uma pessoa, imagina, ela tem que ler isso, mas em compensação, o médico às vezes tem uma leitura diferenciada, que não é só uma visão, né? Tem outros componentes, né? A área jurídica está sendo amplamente tocada pela questão de AI, porque são muitos processos, né? Então, hoje, vários escritórios de advocacia já estão utilizando, porque eles conseguem ler os processos, as decisões anteriores, e o próprio AI já dá uma linha de entendimento daquilo que foi feito. Logística, né, principalmente agora na época do Covid também, que né, ou seja, existe uma falta de transporte para atender toda a demanda logística, né, que explodiu de uma hora para outra, e o AI é utilizado para tentar maximizar também isso. E a parte de fintech, né, na parte das soluções financeiras, de tecnologia. E uma outra coisa também é EduTech, né, de educação à distância, que também assim, aumentou de forma violenta, e o AI também ajuda tanto na questão do professor organizar essa informação, de como também, dependendo do perfil do próprio estudante, ele começa a acessar de uma forma diferente. Então, ele vai ajudar nessa produtividade. E aqui, por último, eu queria trazer alguns cases que eu achei que é muito interessante, que eu tinha visto lá nos Estados Unidos, um da Salesforce, que eu tive a oportunidade de estar numa das convenções deles, em novembro do ano passado, antes do Covid, e eles falavam que existia já uma grande tendência, né? O Salesforce é a maior empresa de fornecimento de soluções de CRM do mundo, e eles mostravam toda uma tendência dos usuários estarem trabalhando de forma mobile, principalmente com o telefone celular. Ou seja, hoje, mais de 50% dos executivos dos Estados Unidos usam o mobile como o principal meio de acesso de comunicação digital. Então, era importante que as empresas faziam isso. Mas como que a AI poderia ajudar? Ou seja, como existia mobilidade, o AI começava a pegar esse software de CRM e falar assim, olha, eu posso te ajudar a coordenar todas as suas visitas hoje, porque você está perto de um cliente X ou Y, e esse cliente X ou Y já tem essa demanda e você pode oferecer um determinado serviço para ele, sem nenhum tipo de acesso da empresa ou do funcionário demandando isso. A própria AI fornecia esse tipo de agendamento, que eu achei muito interessante e realmente gera muita produtividade. Vi o caso do People AI, que também é uma empresa de CRM, que ele tem tipo um copiloto, que ele determina, por exemplo, a sua semana, dependendo do tipo de horas que você tem, qual tipo de melhor ação, qual o tipo de melhor cliente a ser abordado e que tipo de solução esse cliente está precisando. Então, isso, assim, no nível de vendas, isso é uma bruta maximização da questão do seu tempo e da solução. Então, aumenta. Tem gente lá que eu estava vendo caso que o nível de melhora no nível de vendas aumentou em 40% utilizando essa solução do AI, né? E aqui no Brasil, a Raízen, né, que é uma empresa grande, é o maior produtor de açúcar do mundo, começou a coletar esses dados a respeito da área plantada de açúcar, e eles começaram a fazer uma projeção de precificação futura do açúcar. Então, ajudava eles na estratégia de gerenciamento de risco,
né? Ou seja, ele começa a ver no mercado, não, ele não vai depender tanto de uma bolsa internacional, mas sim da capacidade de produção e tanto da questão de transporte, coleta, que era feito para o AI. E eu achei muito, muito interessante. Então, como que as empresas vão usar a quantidade de dados, ou seja, no curso que eu fiz lá, no Coursera, ele falava muito disso, né? Tudo está relacionado à quantidade de dados que a empresa vai receber e como que ele vai tratar isso. Quanto mais dados, mais eficiente a inteligência, ou seja, é o que a Marisa colocou. Não é uma coisa que a máquina pensa por ela mesma, ela cria protocolos segmentados e ela vai, e quanto mais dados, né, tinha um dado muito simples, desde da criação, assim, se um produto tem deficiência ou não, ele vai tirando foto daquilo e com o tempo ele vai aprendendo que aquela peça está deficiente. Então, quanto mais a empresa tirar dados né, do mercado e dos seus clientes, mais as soluções a AI vai conseguir te ajudar. Então, Eduardo, essa é a minha contribuição. O escritório de São Francisco está à disposição do pessoal. Nós temos também um escritório em Miami, que faz o primeiro atendimento das empresas, e caso a empresa queira saber mais, é só mandar um e-mail para apexbrasil@apexbrasil.com.br, que ele a gente vai estar recebendo a sua demanda e passando para a pessoa responsável. Agora eu passo a bola de novo aí para o nosso colega Eduardo. Um abraço. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos e também na elaboração do estudo, né? Houveram também a contribuição da Softex e da Amprotec, que aí são as nossas parceiras nos projetos da Apex. E agora eu gostaria de encaminhar umas perguntas para os convidados, para que a gente possa então encerrar o nosso evento. A primeira pergunta seria para a Mariana, né? Mariana, você pode explicar para a gente como que uma empresa pode participar dos projetos da Apex Brasil? Por onde que ela começa, quando ela tiver interesse nessa área de atuação que a gente tem falado por aqui? Bom, Eduardo, o que eu costumo orientar toda vez que eu atendo as empresas que chegam aqui para a gente, para a Apex, é que acompanhem a Apex nas redes sociais e que, se quiserem algumas informações um pouco mais detalhadas, entrem em contato com a agência. Então, no próprio site tem uma aba de Fale Conosco. Essa é uma mensagem que cai para o nosso CRM e eles direcionam as empresas para as melhores iniciativas possíveis de acordo com as informações que a empresa vai fornecer ali naquele formulário. E nada melhor do que sempre trocar uma ideia sobre o assunto, assim. Então, a partir do momento que a gente se conectar com as empresas, a gente gosta de escutar muito do modelo de negócios delas e direcionar para os diversos programas e projetos que a Apex tem. Então, resumidamente, o que eu oriento é que as empresas entrem em contato com a Apex ou via redes sociais ou via o formulário do chat, que aí eles vão chegar mais perto e vão ter a chance de participar de todas essas iniciativas. É isso. Legal, obrigado, Mariana. Agora eu tinha uma pergunta aqui para a Marisa. Marisa, pelo lado das empresas brasileiras, como é que você vê o uso da inteligência artificial? Você acha que os nossos pesquisadores estão sendo demandados para as demandas de negócio? Eles têm sido procurados pelas empresas? Você lembra de algum case ou a gente ainda está no desenvolvimento? Bem, no geral, eu e os colegas que trabalhamos nessa área, há alguns anos a gente vem sendo assim, muito requisitado pelo meu currículo e minha participação. Vocês veem que eu sou uma pessoa muito acadêmica, né? Desenvolvo pesquisas na área, mas de qualquer maneira tem havido assim, uma grande procura por grandes empresas para fazer parcerias e ajudar no desenvolvimento do uso da inteligência artificial para problemas complexos, né? De maneira geral, no Brasil, eu vejo assim, ainda um pouco, algumas mais concentradas assim no uso, por exemplo, de chatbots, está tendo bastante startup para algumas soluções comerciais também.
Na área jurídica também já está começando no Brasil, a gente tem algumas empresas também grandes da parte jurídica que já estão utilizando, como exemplo que o Juarez deu, aqui no Brasil também tem. E aí a gente tem, assim, por grandes empresas como montadoras, o Banco do Brasil, algumas dessas empresas, que algumas nem são só brasileiras, né, são multinacionais, mas que utilizam bastante, e a empresa, por exemplo, a Petrobras tem, eu mesmo já fui várias vezes procurada para problemas complexos, para a gente desenvolver soluções de inteligência artificial, então tá começando, assim, mas como o Juarez falou, a gente tem uma grande, assim, a falta de mão de obra realmente qualificada ainda é grande para poder atender tantas expectativas. Não sei se era nessa linha, se é isso. Isso aí, Marisa, muito obrigado. Agora, como uma última pergunta para o Juarez. Juarez, nos Estados Unidos nós estamos presentes com 2 escritórios, né? O escritório Apex em Miami, que é a sigla, né, EA, e o de São Francisco. Você pode falar um pouquinho mais do serviço dos escritórios, essa questão dos espaços que temos disponíveis? Os tipos de soluções, né, nos escritórios. Orientação de mercado, inteligência comercial, promoção de mercado e a questão da internacionalização. Nesses escritórios, você vai ter desde um gestor que vai te analisar, entender o seu modelo de negócio e tentar te dar orientação do melhor momento de ir para aquele mercado, né? O mercado americano é o mercado mais competitivo do mundo. Então, a gente tem que ter cuidado de como fazer essa entrada. Você pode fazer estudos de mercado com a gente. Caso a gente não tenha condição, a gente indica possíveis fontes, que for uma coisa muito específica. Nós temos uma série de ações que são programadas, de ações de promoção comercial, e nesse semestre, devido à crise, a gente teve que desenvolver uma série de promoções digitais, e a internacionalização, que a gente tem 2 tipos de soluções. Nós temos um escritório virtual, onde a empresa pode abrir a empresa dela nos Estados Unidos conosco, registrar com a gente, e a gente recebe correspondência, tem uma secretária para atender no telefone dele, transferir essa chamada para esse responsável. Então, você abre uma empresa junto com a Apex, né, virtualmente. E também nós temos os escritórios físicos. Algumas empresas têm a necessidade de prestar maior atendimento aos clientes americanos, fazer a questão de distribuição. Então, você tem algumas estruturas. Em Miami, nós temos no andar lá uma série de salas disponíveis que a gente tem para 1 lugar, para 2 lugares, para 4 lugares, para você montar uma equipe. E também, já em São Francisco, nós trabalhamos dentro do WeWork. Então, a gente tem algumas mesas que nós temos condição de alugar para você, tem um subsídio. Então, quem quiser mais informação, aí eu te oriento, né? Passa um e-mail para apexbrasil@apexbrasil.com.br, mais informações sobre escritórios da Apex nos Estados Unidos. E aí ele vai remeter, porque ele vai fazer uma primeira noção do que é a sua empresa, se você já é cliente nosso ou não, qual tipo de informação, qual o nível de exportação que você tem, e vai remeter para um dos gestores de atendimento que a gente tem nos Estados Unidos para te dar mais informações. Tá ok, então. Só lembrando que essa apresentação ela vai ficar disponível nas plataformas da Apex Brasil, tá? E caso os senhores tenham interesse em entrar em contato conosco, como o Juarez falou, o e-mail apexbrasil@apexbrasil.com.br. Eu vou divulgar novamente aqui o e-mail da Marisa, né, que um dos convidados perguntou, marisa, com z, @lncc.br. Tá ok, pessoal? Então, queria agradecer mais uma vez a todos os convidados, desejar um bom dia a todos e até uma próxima oportunidade.